Vamos voltar no tempo agora, é hora de TBT. Quinta-feira a gente sabe, né? O dia que o Instagram fica lotado de gente lembrando do passado. E por aqui a gente também lembra, sempre com temas muito interessantes. E hoje o assunto é a moda. Quem tá com a gente é a Suelen Sartorato, que é consultora de moda. Bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Regiane. Bom que dia, alegria lindona. estar agora no período da manhã. A alegria é toda nossa, Fico até muito porque feliz. quem não gosta de moda, né? Nossa, mulherada ainda ama mais, É. né? Porque a mulher... Hoje em dia, os homens até têm se conectado melhor com a moda. E tem aumentado também. Mas a mulher é uma interligação muito profunda, Histórica, né? Histórica, exatamente. Agora, interessante, existe alguma diferença entre moda e estilo? Porque tem gente que diz que não liga muito pra moda, pra essas mudanças, pra essas tendências, mas a pessoa tem um estilo próprio e que é fiel àquele estilo, né? Sim. Na verdade, Rê, quando a gente pensa na moda, a gente está falando de história, de cultura. O que está acontecendo de acordo com o mundo, o planeta, para que aí sim sejam inseridas peças. Tá. Quando a gente fala de estilo, a gente está muito mais interligado aos valores da pessoa, ao que ela acredita, ao estilo de vida dela. Então, por isso que muitas vezes a gente acaba não gostando da palavra moda. Mas a moda, na verdade, é a nossa vida, é o que nós estamos vivendo na atualidade. E a gente pode dizer que a moda é cíclica? Totalmente. Ela passa por momentos, de repente aquilo tá voltando de novo como tendência, né? Com certeza. Na verdade, a moda, ela sempre faz isso. Como a gente começou a falar, a moda, ela tá muito interligada com a mulher, porque as primeiras pessoas que começaram a trabalhar com isso foram as mulheres. Né? Então, historicamente, toda a parte da costura, até a parte do tecer as peças, foi interligado com as mulheres. Mas quando a gente fala de moda cíclica, a gente está falando principalmente depois da Revolução Industrial. Depois da Primeira Guerra também, a gente começou a perceber o quanto as pessoas se envolveram mais com a moda. E as mulheres, elas foram super influenciadas. Sim. Uma hora um vestido mais justinho, outra hora era aqueles balões, né? Então, a cada momento, a moda foi surgindo. Mas a grande diferença mesmo começou nos anos 50 e 60, que é o que a gente vê bastante agora, que é os exemplos que a gente vai trazer hoje. Vamos começar falando, então, sobre os anos 50 e 60. O que a gente teve de tendência naquela época que a gente usa ainda hoje? Vamos pensar que nos anos 50 e 60 foram os baby boomers. E o que é isso? Era a galera jovem que tinha acabado de sair da Segunda Guerra e queria mostrar quem eles eram. Tá. Então começou... Criar uma identidade própria. Exatamente. Então, nos anos 60, por exemplo, as pessoas, elas começaram a querer mostrar corpo. Então, as mulheres começaram a colocar mini saia. A saia ficou curtinha, como a gente tá vendo na foto, uma roupa mais acinturada, né? Mostrando mais o corpo Exatamente. mesmo, né? Nos anos 50, as mulheres começaram a colocar bastante a cintura alta e aquelas saias mais godê. Já nos anos 60, isso mudou um pouquinho, porque veio uma era meio que unissex. Então, uma as coisa mais mulheres... andrógena, né? Exatamente, que tem até a tweed. Sim. Que é um exemplo clássico disso. Sim. Que as mulheres, elas gostavam do cabelo curto, mas colocar uma mini saia. E foi uma época também que, como era a época dos Beatles, então a galera, tipo, colocava roupas coloridas, começava a colocar chapéus, usava essas estampas que tem um efeito meio óptico. Sim. Então era uma interligação, não tinha um estilo específico. Mas a herança da moda lá dos anos 60 ficou esses efeitos aqui das estampas e a mini saia, que é muito clássica. E as referências do cinema também, né? Que eram muito fortes, as grandes estrelas, as divas, né? Do cinema que também ditavam moda, né? Brigitte Bardot, a gente tem tantas lindas. Não, aí. e ela é extremamente sensual. Então, Sim. você vê que a gente tem vários exemplos específicos. A Brigitte Bardot, ela era mais sensual. Ela gostava de mostrar essa ideia da mulher poderosa. E liberta. Exato, das curvas. Já a Tweed, ela já mostrava esse lado unissex. Então, a mulher, ela pode andar como mulher, mas ao mesmo tempo ter um toque de homem. É engraçado isso. E foi exatamente nessa época que veio o hippie, né? Então, os homens começaram a deixar o cabelo crescer e as mulheres começaram a encurtar o cabelo. Que interessante. Falando em hippie, vamos lá para os anos 70? Vamos. Que aí a gente, né, nas imagens, a gente pegou umas referências legais aí, por exemplo, da Farrah Fawcett, né, que é a atriz das Panteras, que inclusive aí trouxe um cabelo mais volumoso, aquele cabelo leoa, né? Aquele mulherão. A calça subiu, que era uma beleza, vinha pra cima do umbigo, bem na cintura, como a gente usa hoje, né? Olha só. Olha ela aí. É muito atual, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, os anos 70, ele foi uma época da discoteca. Só que quando surgiu essa época, qual foi o grande problema? Era uma turma da minoria. Então, quem ia pra discoteca eram as mulheres, eram os homossexuais, então eram eles que gostavam.
Qual foi o problema? Muita gente tinha preconceito. Até que veio os embalos de sábado à noite. Que mostrou unificou totalmente o flare. Sim. O ombro a ombro. Então as mulheres começaram a utilizar muito o ombro a ombro. E os cintos marcados e sapatos, que são sapatos muito icônicos, né? As plataformas. O que chamavam um tempo atrás de meia pata. Meia pata, né? Então... É interessante que até os termos mudam, né? Muda. Isso que é interessante. Antes era calça bag, agora tem um outro nome. Enfim, as cores mudam de nome também. Mudam. Tudo isso para atualizar a tendência. Aí que vem a moda, porque é estudo da cultura. Então, o que está acontecendo agora, que eu posso trazer lá de trás, mas fazer uma forma diferente, atualizada. Legal. Então, por exemplo, nessa calça é a última coleção, mas quem disse que isso daqui é dos anos 70? É gente, muito atual. Quem viveu lá, né? Não é? Olha, tô lembrando a calça... E a gente chamava de boca de sino, eu tirava um sarro. E quando eu era criança, meu pai tinha ainda as calças boca de sino, que eu nasci na década de 70. Meu pai tinha também. No final da década de 70, começo de 80. Meu pai usava numa boa, moda Agostinho Carrara total. Total. E aí, eu achava aquilo muito engraçado. Falava, gente, mas é muito feio. E a gente usando hoje e achando super bonito. Olha, a moda, né, dá uma tombada na cabeça da gente. Mas o que é legal é que deu uma afinada, porque antes era extremo, né? Sim. A boca de sino. A flare, ela já deu uma juntadinha. Exatamente. Né? Então ficou um pouco mais slim a peça. Antes da gente continuar, porque a gente tem tendências agora para falar dos anos 80, 90, vamos chegar nos 2000, mas a gente vai temperar esse assunto que tá muito legal, com depoimentos que a gente trouxe de pessoas que viveram intensamente o mundo da moda aqui no Brasil. Pode rodar. Bom dia, Leão Lobo, bom dia, Regiane, bom dia para todos vocês. Moda significa para mim cultura, arte, ela dita comportamentos, mas para mim foi muito importante os anos 80 porque quando eu me reconheci modelo de passarela profissional, eu fui convidada em 86 e foi a primeira vez que eu tinha desfilado então numa passarela em Paris, né, no Fashion Week. E naquela época era só top moda, era incrível. Eu me lembro que depois desse desfile eu voltei para o Brasil e o meu nome foi elevado por conta disso, né? Ou seja, uma mulher que saía do Brasil e desfilava fora, quando voltava para cá você tinha um outro nível, outro padrão. Então eu considero assim que os anos 80, para mim, foram tempos, né, em que as pessoas realmente eram extremamente criativos. Eu tenho certeza que o Leão lembra disso, aquelas ombreiras do Mr. Wonderful, né? E era tudo muito gostoso naquela época. A moda é um conjunto de opiniões, né? De costume. Anos 90, eu trabalhei na agência Cash em São Paulo. Antes disso, eu participei de um concurso de modelos no Paraná, chamava The Look of the Year, que a finalista ia ganhar um contrato para trabalhar em Nova York. Fazia muito editorial, muitas capas, participava de testes para comerciais e à noite nós saíamos para nos divertir, dançando Freedom, que era a música que me marcou essa época de puro glamour como modelo em São Paulo. Freedom era do George Michael. Esse clipe Freedom tinha participação de muitos modelos internacionais que eram moda na época, né? Tem muitas boas recordações dessa época de glamour. Era uma moda muito colorida, nós andávamos todas impecáveis, muito bem vestidas, com aquelas ombreiras. Uma moda muito divertida. Mulheres maravilhosas, Isadora Ribeiro, Luísa Brunet, obrigada pelo depoimento de vocês aqui no Revista da Manhã, pela participação, viu? São rainhas, né? Totalmente, o mundo da moda realmente não foi mais o mesmo depois delas, né? E elas viajaram tanto, levaram o nome do Brasil pra fora, né? Em muitas oportunidades, né? É verdade, eu acho que os anos 80 foram uma época que foi muito marcante e é o que mais ficou nos dias atuais.
São as nossas divas. Exatamente. E até o estilo, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa na Lady Di, ela foi uma grande referência. E a gente tem um look perfeito dela. É mesmo? Esse aqui, olha, bem casual, né? Muito. E fala pra mim, é o que a gente usa hoje. Super. Completamente a gente consegue fazer essa união. E isso a gente chama de look high-low. Isso é 80? É 80. A gente tá na década de 80 Maravilhoso. Aqui, né? Essa altura de calça hoje a gente chama de? Então, essa daí é uma croppedzinha. Ela tá um pouquinho mais pequenininha. Tá. Mas a cintura era mais alta, né? Então a gente tem até a ideia do mom jeans, que era as calças das mamães. E essa manguinha que a Lady Di abusou no casamento, inclusive, né? Que era enorme a manga dela, super bufante. Mas isso é uma mega tendência hoje pra blusinhas casuais, pra gente usar em qualquer situação, né? Em todas. A gente vê em tudo hoje. Uma das coisas também que a gente viu bastante foi o quê? A muscotinha. Ela muito, voltou, né? A ombreira. A ombreira. Então, Na minha era ombreira, agora volume. é muscle que chama, né? Exato. E o que é legal nisso? Nesta época também teve uma união de uma turma descolada, que era a galera da Madonna. Sim. Né? Xuxa, enfim. Muitas cores, né? Muitas cores. Maquiagem fortíssima, carregada. Aquele mix de colar maravilhoso que a Madonna usava muito. E aí tinha a ideia dos Yups, que era o pessoal que começou a trabalhar. Então tinha uma fase de 30 anos. Então eles faziam essa mescla. Colocava, por exemplo, olha, os blazers. Tinha mais ombreiras ainda. Que traz um ar mais clássico, mas ao mesmo tempo despojado, né? Totalmente. E era legal porque eles faziam essa mistura, só que era uma mistura minimalista. Então tinha os dois extremos. A galera que eram os Yups, que eram bem minimalistas, usavam cores mais neutras. E tinha a galera descolada. Que chegou chegando. Que aí já era o jaquetão. Entendi. Né? Jaqueta, né? Eles mostravam assim, porque foi uma época do New Wave também, né? Então já tinha o rock, o pop, né? E era muito divertido até. Então percebe que sempre, em todas as décadas, tinham os extremos. Tinha os overs e aqueles que são mais clean. Então lembra, tinha o hippie e tinha aqueles que eram bem, né, brilho. E nessa época eram os minimalistas, que era muito o estilo da Lady Di. E a galera do pop rock, né, que gostava bastante dessa mistura. Ai, acabou, a gente que saudade. Antes da gente voltar no assunto aqui, Suelen, a gente tem mais 2 depoimentos de outras 2 mulheres poderosíssimas que também fizeram história no mundo da moda. Veja aí. Olá pessoal do Revista da Manhã, aqui é a Júlia Pereira. Eu já vi alguma coisa inusitada nos bastidores dos desfiles ou de algum ensaio fotográfico? Muitas! Eu acho que um que me chamou muita atenção, que me marcou bastante, foi um desfile de moda praia, ou seja, todo mundo de biquíni, e atrasou muito para começar, então todo mundo começou a ficar com vontade de fazer xixi. E aí a solução foi fazer xixi no lixo. Vocês acreditam? Olá, bom dia Leão, bom dia Regiane, eu sou a Letícia Bircoia. Vou contar uma história para vocês, um pouquinho assim, do meu passado, da minha vida de modelo. Uma vez eu estava fazendo um desfile da Yves Saint Laurent e foi um desfile que hoje eu dou risada. Na época eu fiquei muito chateada, porque sabe aquele desfile que tudo dá errado? O sapato desamarrou na passarela. Eu tava caminhando, a blusa mudou de lugar, o cabeleireiro queimou minha orelha com babyliss. Enfim, aquele desfile que tudo dá errado. E quando acabou o desfile, eu ainda saí e não achava um táxi para voltar pro hotel. Tive que voltar caminhando às 11 horas da noite. E moda pra mim é liberdade de expressão. Moda é estilo, cor, design. É arte. É criatividade. Eu acho que principalmente retrata o papel e a evolução da mulher na sociedade ao longo dos tempos. Gente, que mulheres maravilhosas, não? Letícia Bircoyer e a Júlia Pereira, que participaram também aqui dessa nossa pauta. E é interessante as histórias que elas contam, porque a gente acha que realmente o mundo da moda está recheado exclusivamente de glamour. E a gente vê que tem muito perrengue por trás também que elas passaram. E com certeza essas são apenas algumas histórias de tantas que elas colheram ao longo dos anos. Vamos finalizar aqui os estilos mostrando anos 90, 2000. Vamos falar quais são as referências aí. Lembra que a rebeldia começou nos anos lá, no finalzinho dos anos 80. E aí se inseriu muito mais ainda com grunge. Grunge, eu lembro dessa época. Tudo xadrez, o pessoal amarrava na cintura. Flanela, aquela coisa bem... O Destroyer,
que veio muito, né? Tanto nas calças quanto nas jaquetas. Eu gosto bastante. Ai, muito atual. Muito. Né? Então, se a gente observar, isso daqui a gente utiliza sempre. Não saiu nunca, né? Não saiu Entrou nunca. pra não sair mais, né? Isso é legal, são as heranças da moda. Né? Que a gente vai entendendo que pode ter uma releitura, porém é muito atual. Exato. E a gente consegue utilizar de uma forma muito leve. Muito legal. E essa peça verde que você trouxe, o que é? Essa daqui é o cropped. Ah, e o cropped. Gente, esse tá mega em alta. Faz tempo que a gente tá usando e pelo jeito não vai sair tão cedo, né? Isso aqui é anos 2000. É. Britney Spears, lembra? Cristina Sim. Aguilera. Com aquele umbiguinho, mas depois a calça subiu, agora não tem mais umbigo, é só um pouquinho de pele. Exato. Porque naquela época era a ideia do piercing, lembra? Sim. Todo mundo usava piercing no umbigo. É. Hoje o piercing caiu um pouquinho, mas o cropped voltou. Aham. Né? Então, até a calça baixa, nós estamos ouvindo que vai retornar. Ai, meu Deus, não! Vamos Agora que eu ver. tô cheia de panceta, eu quero! Eu vou continuar usando calça alta, tá? Só pra avisar. Então, mas isso que é legal, porque aí você vê o que funciona pra você, Deixa né? pra juventude, Exato. né? Então Muito tem bom. algumas peças que dá pra ser utilizada, outras peças você deixa passar. Ah, muito legal essa viagem que a gente fez pelo Que mundo bom. da moda. Obrigada, viu, minha Fico linda? feliz. Adorei o nosso papo. Quero agradecer então a Suelen Sartorato, que é consultora de moda. Vou deixar o arroba aqui no Instagram pra você seguir. Arroba Sartorato. Sue Sartorato, tá bom? Quero agradecer também Luísa Brunet Oficial, arroba Luísa Brunet Oficial, arroba Júlia Pereir, termina no R, Pereir, tá? E arroba Letícia Birk. As maravilhosas que participaram também aqui com a gente desse assunto muito legal. Obrigada, minha linda. Até uma próxima. Eu que agradeço. Bem-vinda sempre, viu? Muito obrigada. Beijo.